Olá, passageiro da Terra, tudo bom? Meu nome é Rafael e este é o canal Exoconsciente. Então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou trazer um pequeno relato e também falar sobre o tema felicidade. Mas eu vou tentar abordar o tema de uma forma um pouco diferente. Primeiro, antes do relato, eu queria deixar algumas observações. Uma é que o fato de eu ter estado na praia recentemente provavelmente influenciou bastante no local onde eu fui parar. E outra o fato de eu ter baixado minha sintonia recentemente influenciou também na situação na qual eu fui me encontrar. E eu sei que eu baixei a sintonia. Tem dois pontos de vista. Eu posso falar assim, eu baixei a sintonia porque isso aconteceu, ou porque eu reagi a isso de tal forma, né? Mas foi assim, devido ao cansaço físico, muitas horas de viagem, e eu fiquei literalmente tonta, né? E eu acabou que misturou. E aí, enquanto eu dormia, eu não, né? Talvez algum estresse mental, alguma coisa assim. Mas a gente vai se melhorando. Então, eu fiz algumas anotações porque já o relato é do dia 21, né? Então, o ideal seria eu ter gravado logo em seguida, mas não foi o caso. Então, se a gente não anota, esquece, né? Então, eu lembro de... Não lembro, assim, de ter saído do corpo, mas eu lembro de estar inconsciente numa dimensão provavelmente não muito boa e de ter uma mulher me perseguindo. Que é completamente normal quando você tá inconsciente, né? Já aconteceu, tipo, eu tava numa dimensão não muito boa, começar a voar, vem gente correndo atrás de mim, né? Acontece. Aí eu tava nisso aí, correndo dessa mulher. Aí eu acordo, acho que eu resolvi voar. E aí eu vi que... Geralmente, assim, muitas vezes quando a coisa aperta, eu resolvo voltar pro corpo. Foi o caso, eu voltei pro corpo, eu acordei. Só que eu dormi de novo e voltei pra mesma situação. Só que... Aí eu tava... Eu comecei a me distrair, lendo umas coisas que estavam escritas, assim. Depois eu vi que várias pessoas foram sumindo, o lugar começou a ficar vazio. Aí eu pensei assim, essa mulher vai me pegar. Aí eu falei assim, deixa eu sair daqui logo que eu tô perdendo tempo, né? Aí eu resolvi sair voando, né? Só que eu saí voando assim, acima do mar. Enquanto eu tava voando, eu não tava na melhor sintonia. Eu não vou mentir, assim, eu tava com um sentimento tipo de medo mesmo. Só que eu comecei a ficar mais lúcida, assim, eu comecei a... Não tão lúcida, porque se eu for olhar, assim, são pensamentos até um pouco, assim, meio bobos, assim, eu fiquei querendo ir pra um lugar com consciências melhores. Mas só de pensar nisso, assim, pensar né, em amigos espirituais, eu consegui mudar a sintonia. E aí é como se aquele sentimento, assim, tivesse sumido, né? E enquanto eu tava voando, eu acho até que eu mudei um pouco de dimensão quando houve essa mudança, assim, de padrão. Porque às vezes acontece, né? Mas então, eu tava voando, aí eu tava vendo o mar, assim, e eu vi vários prédios, assim, em cima no nível da água mesmo. E mesmo o mar bem forte, assim, umas ondas bem fortes, eles funcionavam ali. E aí eu fui voando, fui vendo mais coisa, né? E dando um ponto, assim, que eu fiz essa mudança mental, não foi a mais, assim, madura possível, mas, né, funcionou. E eu acho que houve uma mudança de dimensão, até porque era como se o que estava ali pra trás nem existisse mais, assim. Só que eu também acho que eu não fui pra uma dimensão tão elevada, assim. Mas eu desci num lugar, tinha umas pessoas andando, um lugar aberto, e eu entrei como se fosse num salão, e tava tendo um evento. Tinha umas pessoas sentadas, eu não me lembro de ter visto se tinha um palco, alguma coisa, era como se tivesse um alto-falante, uma pessoa falando umas coisas ali. E eu acho que, assim, eu tive essa percepção, não me pergunte como, mas pelo menos duas pessoas ali eu sabia que estavam projetadas. E
era como se fosse um casal de pessoas mais velhas, assim, e eles, tipo, tinham tido uma notícia, eu não sei se ia acontecer alguma coisa boa, se eles tinham ganhado alguma coisa, eu não sei. Só que eles sabiam que estavam projetados e eu tava ali. Eu acho que é uma coisa meio mental, assim. Eu até fiquei querendo que, né, torcendo pra que eles conseguissem rememorar a experiência também. Mas aí ali tava um clima, as pessoas estavam um clima melhor, né, as pessoas estavam bem, e aí essa pessoa que estava falando no alto-falante deu uma notícia de que era uma coisa não muito boa, mas também não era uma coisa terrível. Não houve pânico, mas deu pra perceber, assim, que o padrão ele mudou um pouco, né? Não foi tão ruim, mas não ficou a mesma coisa. E aí tinha uma mulher mais no fundo, assim, ela tava explicando de uma forma meio didática, eu cheguei lá e fui ver, né? Aí ela, supostamente, assim, pra sair daquele lugar as pessoas fariam uma fila. Aí ela pegou uma linha, assim, tipo uma linha de algodão, e falando assim, quando as pessoas estão felizes, elas fazem uma fila reta, uma linha reta, eu fiz assim com a linha. E quando. Aí eu não lembro a outra palavra que ela falou, porque não foi assim, quando as pessoas estão tristes, ou sei lá o que, mas assim, imagina o oposto de felizes, assim, não. Quando as pessoas estão, sei lá, alteradas, estressadas, não estão no melhor estado possível, né? Ela falou assim, quando elas estavam bem, né, que aí elas faziam uma linha reta, uma fila reta. Quando não estão bem, ela meio que embolou a linha, assim, fez tipo uma volta, um círculo. Como se fosse óbvio que, de acordo com o comportamento, né, não, com o comportamento não, de acordo com o estado que as pessoas estão, ela já sabia que elas se comportariam de tal forma, né? A gente pode culpar assim, a notícia fez com que as pessoas ficassem assim, né? Pode ser até que nem 100% das pessoas fossem se alterar tanto. E aí que tá a coisa, né? Quando a pessoa já... O ideal, eu acho que a pessoa começar a perceber, né, que ela tá reagindo à situação, como que ela tá reagindo à situação. Aí eu achei bem interessante, depois que ela fez essa explicação, assim, eu não lembro de mais nada, eu acho que eu acordei. Mas então, mesmo o relato, assim, não tendo sido lá essas coisas, né, aquela coisa mais lúcida, né, eu acho que foi bastante útil e serviu como inspiração até para eu gravar esse vídeo também. Então, como eu falei antes, nesse vídeo eu queria falar sobre a felicidade, sobre a boa sintonia, né, esse estado, assim, mas de uma forma um pouco diferente. Então, eu queria enfatizar que não é porque eu tô falando isso que eu tenho dominado isso. Obviamente não, né? Mas não é por isso também que eu vou deixar de falar, assim, né? A gente tá na busca e no processo. Mas, assim, essa felicidade, até porque eu não. Eu falo felicidade porque eu não achei uma palavra que definisse melhor. Mas não seria uma felicidade, assim, utópica, ilusória, a pessoa, tipo, né? A pessoa tá vivendo numa realidade paralela, uma coisa assim. Mas uma felicidade mais lúcida e consciente, inclusive, assim, com uma percepção maior. Né? A pessoa tem uma visão maior de mundo e, ao mesmo tempo, conseguindo manter o equilíbrio interno, independentemente do que estiver acontecendo. Eu sei que parece, assim, difícil, mas não é impossível, né? E não é aquela coisa que você sente somente quando coisas boas acontecem, tipo uma reação, mas é um estado, assim, de percepção mais abrangente, no qual você mantém a sintonia, né, e não se altera tão facilmente. Gente, não foi o caso da projeção, não tô querendo fazer um comparativo, né? Como eu falei, eu tô usando a projeção, a experiência, como uma inspiração para falar de algo a ser alcançado, né? Porque não foi isso que eu vivi, que eu experimentei nessa experiência de jeito nenhum. Então, eu até busquei no Google assim, a definição de felicidade para ver se ajuda em alguma coisa. Então, assim, qualidade é o estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar.
né? Eu imagino assim, um bem-estar junto a um equilíbrio, assim. E eu acrescentaria também quando a pessoa tá num estado tão bom, assim, que ela tá no nível de vibração mais alto também. E isso ajuda muito a aumentar a percepção, né? Não tem como não influenciar. Então, o que a gente pode fazer para alcançar isso, assim? Se você tiver ideias também, podem deixar aí como comentários, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa, né? Então, assim, o que eu pude, né, pensar seria, assim, trabalhando nos processos internos, né, como na autoobservação, né, nos aspectos mal resolvidos, tanto com você mesmo quanto com os outros, trabalhando também na quebra de paradigmas, visões de mundo que a gente tem, que não necessariamente são as mais, assim, realistas, né, mas muitas vezes limitadas, assim. E isso também, por isso que eu acho tão importante a gente sempre buscar mais conhecimento, assim, né, filtrando, mas também não deixar de buscar, porque a gente não sabe de muita coisa, assim, pelo menos conscientemente. Aqui, né, se a gente não buscar, como que a gente vai abrir a mente? Então, isso ajuda muito. E, assim, a busca por mais conhecimento é importante, mas eu também acho que o trabalho energético ajuda muito. Né, assim, né, você trabalhar com processos internos, né, da sua manifestação, da sua personalidade, da sua forma de ver o mundo. Assim, você se melhorando cada dia, mas também isso atrelado ao trabalho energético, na movimentação das energias, né, para manter seu campo mais harmonioso, né? Porque cuidando dos nossos corpos, assim, não somente quando você cuida de um, acho que automaticamente cuida do outro, mas é interessante a gente dar atenção a tudo. Porque a gente usa esses corpos, né, para se manifestar aqui. Mas se você estiver cuidando direitinho deles, assim, as energias fluindo, até pra você mesmo conseguir fluir melhor através disso tudo aí. Eu acho que a gente flui de forma assim mais limpa. E não adianta só cuidar das energias e deixar questões internas mal resolvidas, né? Então, assim, tentar achar um equilíbrio. E também fazer algo para contribuir na jornada de outras consciências, né? Assim, porque o que tem nesse planeta é coisa para fazer, né? Eu acho que dá pra muita gente fazer muita coisa, várias coisas diferentes, assim. Vale a pena, acho que, parar e pensar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, porque faz bem pra gente, faz bem pra outras pessoas também, né? E né, eu acho que é importante isso. Mas esse estado, né, de felicidade que eu tava falando sobre ele, é uma questão, assim, de como você está internamente, como você se manifesta. Não é assim que você não vai passar pelos processos que você tiver que passar, que você não vai ter que enfrentar certas coisas. Não é fechar os olhos e falar, tô ótimo, não é isso? Ou tô ótimo, né? Seria assim, você conseguir atingir esse nível, né? Talvez até de expansão consciencial, de percepção e de estar bem resolvido consigo mesmo, né? E com os outros também. Isso vai influenciar bastante, assim, em como você se sente, como você se manifesta, né? Eu até coloquei um lembrete aqui que eu acho que vale a pena mencionar. É tipo uma referência assim, que eu tenho disso. Então, que uma vez eu tive uma experiência que tá até lá no livro, Exoconsciência, mais pro final, na qual. Gente, eu não tô pedindo pra acreditar. Foi uma coisa que eu vivenciei, mas às vezes assim. Vocês podem duvidar à vontade, mas assim, é uma experiência minha. Mas na qual, assim, eu andei numa nave com seres que eram parecidos com a gente, mas tinha algumas diferenças. Assim, tinha o olho bem amarelado, a pele diferente, parecia meio molhada. Quem sabe? Mas tinha cabelo, olho, nariz, boca.
né? Mas assim, essas diferenças, assim, não me incomodaram nem um pouco, porque se incomodasse o problema até seria meu, não deles, né? Mas o que eu senti, além, né, do aspecto físico, que foi só uma observação, mas a energia que eles emanavam, assim, era uma coisa muito. Eu nunca vi isso aqui com ninguém, assim, por mais que você fale assim, aquela pessoa, uma pessoa muito positiva, muito evoluída e tal. Mas, e era uma coisa natural, assim, mas eles emanavam uma energia muito boa. E o que a palavra na língua portuguesa que eu consegui achar foi assim, felicidade. Era como se fosse o resultado de uma expansão consciencial, né, muito ampla, assim, e com certeza acima da média do que a gente vê por aqui, talvez por isso eu tenha tido essa reação, mas também junto a um equilíbrio interno, assim, né, provavelmente adquirido de várias experiências e tudo mais, mas era uma coisa, assim, muito boa, né, acho que todo mundo quer chegar lá um dia, mas, assim, voltando aqui pra nossa realidade, porque a gente às vezes o que costuma acontecer aqui é que a gente não tá numa linha reta, assim, sempre tem uns. Como é que fala isso? Altos e baixos, né? É, mas em algum momento você teve altos, né? Por favor, né, gente? É, mas assim, quando você consegue, né, manter a sua sintonia mais alta, mesmo que temporariamente, você começa a perceber que você até dá a impressão assim que as coisas fluem de uma forma melhor, né? E você também percebe o mundo, as coisas com mais clareza. Você consegue resolver uma situação com muito mais facilidade, né? Isso é importante, assim, parar pra pensar que o seu estado mental, o seu estado energético, tá tudo conectado, né? Influencia muito em como as coisas vão se desenrolar mesmo, né? Cada um tá vivendo uma experiência, mas se você conseguir manter isso por mais tempo, é, vai ser bom pra você, né? Então, eu imagino que esse estado mais elevado e mais estável que eles alcançaram e vivenciam, provavelmente foi adquirido assim de várias vivências e de uma expansão consciencial muito grande, né? Assim, acima da média do que a gente vê por aqui. Mas, assim, pra gente pode parecer uma coisa meio longe, mas se você tem isso como objetivo, eu acho importante, assim, começar a buscar, né? Buscar formas de ir se melhorando cada dia mais, porque uma hora você chega lá, né? E assim, como eu falei, a gente tem altos e baixos, né? Mas quando você consegue manter sua sintonia mais elevada, né? Mesmo que temporariamente, você começa a perceber que você flui, as coisas fluem melhor, e você percebe o mundo com mais clareza. E isso tem a ver com o estado mental, né? E com suas energias também. Tá tudo assim, interligado. Porque quando você tá nesse estado, assim, seu campo energético inevitavelmente fica mais limpo, você não fica emitindo aqueles pensamentos, assim. Que aquilo acaba que suja, né? O seu campo, assim. Então, quando você tá num estado melhor, seu campo fica mais limpo, desbloqueado, as energias fluem melhor. E eu imagino que o campo até se expanda mais também. E já quando a sua sintonia cai, sua aura geralmente fica retraída, fica mais densificada. Os pensamentos que você emana literalmente assim sujam o campo, assim. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Né? Pode por energia densificada, até algum tipo de plasmagem. Mas você literalmente assim fica com sujeira ao redor. E as outras pessoas sentem isso também, né? Acaba que inconscientemente você não tá fazendo mal pra si. Não, você tá fazendo mal pra si, mas você também tá fazendo mal pros outros, né? Assim, não é que quando a sua sintonia estiver alta, você não vai passar por tudo que você tem que passar, né? Mas eu imagino que você vai passar de uma forma muito melhor.
né, sem dar tantas voltas, né, igual a moça lá fez com a linha, sem se embolar demais na coisa. E, assim, eu acho que nesse processo, assim, e eu acho que pra gente ir pra frente, evoluir nesse processo, eu acho que uma coisa que ajuda bastante é a autoobservação, né? A pessoa, assim, começar a tomar consciência, observar quando é que essa sintonia caiu, né? Em que tipo de situação foi que isso aconteceu, por quê, né? E também se esforçar para que esses padrões sejam mudados. Falei isso mesmo? Se esforçar para que esses padrões sejam mudados. E a partir do momento em que você percebe, por exemplo, lá na situação X eu costumo me alterar. Eu acho que a partir do momento que você se dá conta de que isso está acontecendo, a mudança já tem espaço para acontecer, né? Porque uma coisa é quando a pessoa não tem consciência de que ela faz alguma coisa e fica difícil. Né? Então, assim, a autoobservação acho que é muito importante. Vou dar um exemplo, assim, meio bobo, assim, pessoal. Com o passar dos anos, né, eu comecei a observar que se eu tô cansada e com fome, eu fico sem paciência. Aí, vamos imaginar assim, por exemplo, lá, um tempo atrás, vamos imaginar assim, a primeira vez que eu percebi isso. Tá correndo várias vezes, assim, ao longo do tempo, né, eu não fico cansada e com fome todo dia, né, gente? Mas, imagina assim, eu percebi, observei. Aí depois da percepção, pode ser que aconteça mais uma vez e que eu fique sem paciência mesmo, que eu até respondo as pessoas mal, quando eu estiver nesse estado. Aí acontece mais uma vez. Aí você pensa assim, não, eu vou ficar calada, porque eu sei que eu não me expresso bem da melhor forma, né, da forma mais adequada, quando eu tô cansada e com fome. Eu vou ficar calada, né? Aí acontece mais uma vez, por exemplo. Aí você pensa assim, você já consegue ficar calado, né? E já começa a ter pensamentos assim, não, isso é uma sensação do corpo físico, né? Eu vou ficar calado pra não falar nada, né? Nada que não presta, e vou me alimentar o quanto antes. Aí assim, é um processo, né? A gente vai se observando e vai tentando fazer a mudança. Aos poucos a coisa vai acontecendo, né? Assim, o cenário vai mudando, né? Pode parecer assim, de primeira que não tá mudando muita coisa, mas com o passar do tempo você pega uma escala maior, 1 ano, 2 anos, não sei, ou até muito menos, espero que sim, né? Que você consiga fazer mudanças em menos tempo. Mas você pega uma coisa lá no início e outra lá na frente, você vai ver que houve uma mudança bem grande, né? E isso pode ser aplicado em vários aspectos, assim, não só de comportamento, né? Sei lá, de falta de paciência, ou pode ser alguma coisa que sua sintonia baixa, você tem que entender por que isso está acontecendo e racionalizar mesmo, porque muitas vezes a coisa é instintiva ou a coisa é algum processo seu mal resolvido e você tem que, né, assim, na minha opinião, é legal observar e ver como você pode mudar isso. Porque aí com o tempo você vai ficando mais leve, mais livre, a coisa vai fluindo melhor. Isso faz bem pra você e pra quem tá ao redor também, né? E como eu disse, gente, eu tenho muita coisa pra melhorar, assim. Não é porque eu tô falando disso que eu tenha dominado isso, mas o que eu for observando, eu vou falando que eu acho que deve ajudar em alguma coisa, né? A gente vai compartilhando, se você tiver algo a acrescentar também, vai ser muito bem-vindo, né? Que a gente, né, cada um vai contribuindo de alguma forma. Então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma. E realmente espero que você consiga ser alguém melhor a cada dia, né? E com certeza isso vai ser melhor pra você e pra quem estiver ao redor, né?